Apresentação: Carol Camurgi. Cola que é sucesso, cola no meu podcast, gente. Hoje tem uma convidada para lá de especial. Ela é médica, novíssima e, ó, especialista, né, fazendo pós em medicina da família. Saúde da família, a gente vai conversar com ela. Doutora Sandra Freitas, seja bem-vinda ao meu podcast. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Agora, doutora, vamos falar para eles como tudo começou, tá? Porque você é muito nova, gente, pode falar a idade, que ela é nova demais, 31 aninhos, né? E com uma experiência incrível na medicina. E hoje já trabalhando, já atuando, com essa pós maravilhosa. Como que surgiu essa paixão pela medicina? Conta pra gente. Então, a paixão começa desde muito cedo, né? Com 8 anos de idade, eu falei para minha avó, né? Eu ali conversando com ela, falei, vó, eu quero ser médica. E ela olhou para mim e falou, você vai ser médica, porque você vai realizar esse sonho, né? E eu, assim, para mim era um sonho mesmo. E eu sempre almejei essa profissão, não apenas pela condição financeira, mas porque eu queria ajudar o meu próximo, as pessoas com quem eu queria poder dar o meu melhor, né, na medicina. E aí, então, você foi, porque passar em medicina a gente sabe que não é fácil, tem que estudar muito, né? Toda faculdade tem, mas a medicina ela requer mais estudos, assim. E aí, como é que foi? Entrou ensino médio, foi, e você falou agora, quando chegou assim, chegou o vestibular. Então, chegou o vestibular, né? Eu fiz o cursinho de 2 anos e passei na faculdade. E foi muito estudo mesmo, foi muita dedicação. Eu achei que eu não iria conseguir, eu chorei, mas no fim das contas eu consegui e entrei na faculdade. Foi uma grande vitória. E assim, e aí você pensa, desde 8 anos, então você é parecida comigo, eu também desde muito pequena ficava entrevistando as pessoas na rua, porque eu já sabia que eu ia ser jornalista. E é um sonho. Então, assim, a gente já saber desde pequeno o que a gente quer, a gente conseguir concretizar com muito estudo, né, com muita determinação, e aí você foi e fez medicina. E aí, são o quê? 7 anos, não é isso? São 6. 6, mas aí tem um ano a mais, não é isso? Como é que é? Não, Me são lembra? 6 anos de medicina, Medicina, né? aham. Mas eu formei, né, com 6... na verdade, eu formei com pouco tempo a mais, né? E eu não tenho vergonha de falar, porque eu tive um pouco de dificuldade na Uai, faculdade. mas gente, você tá novíssima. Você formou em que ano? Eu formei em 2021. 2021, então já vai fazer 4 anos de formada. Sim, e para mim foi uma conquista muito grande, né? Poder proporcionar isso para mim mesma, né? Porque a gente estudar todos os dias, batalhar por aquilo que a gente sonha não é fácil. E a gente tem que ter muitas renúncias, né? Acordar às vezes de madrugada para estudar. A gente Sim. tem que dar o nosso melhor e muitas vezes aparecem muitos obstáculos, né? Muitas coisas para nos travar. Mas se você tiver coragem de fazer aquilo que você sonha, você é capaz, né? Eu creio nessa verdade. Então, você entrou na medicina com 20 e poucos anos, né? Porque você já tem 31, então, assim, Sim, você entrou novíssima, sim. né? Então, você passou, você conseguiu, você hoje é uma mulher realizada. E por que medicina da família? Ou saúde da família, como é que vocês falam? Medicina da família. Porque eu entrei no programa Mais Médicos, né? E um programa que eu tenho gostado muito de estar atuando. E o que acontece? Eu comecei a atuar na área do posto de saúde, né? Na saúde da família, Sim. mas o programa exigia que a gente fizesse uma pós-graduação. Então, eu comecei a fazer essa pós e estou gostando muito, né? De fazer essa pós e é super válido. A gente aprende muitas coisas interessantes. E aí, hoje, você atende em uma unidade de saúde, não é isso? Sim, Onde você já tem muitos pacientes. A gente sim, estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Você falando assim, nossa, eu atendo, porque para vocês que não conhecem, saúde da família atende grávida, né? sim, Atende os idosos, crianças. Então, você acaba aprendendo um pouquinho de tudo, né, doutora? sim. Inclusive, quando eu comecei no programa, né, da saúde da família, né, ali na unidade de saúde, eu tinha um pouco de receio de atender gestantes, crianças, mas aos poucos eu fui estudando cada vez mais e hoje eu atendo as crianças bem, com bastante
né, leveza, e eu tenho gostado muito porque a gente poder ajudar, né, poder estar servindo no SUS, né, é muito importante a gente estar ali. E você sabendo que você está fazendo bem para uma pessoa, você podendo dar, né, com a sua medicina, gente, é uma profissão linda, tem que amar mesmo o que faz, né? Sim. E assim, como você é muito nova ainda, você pensa em fazer outras pós, além da medicina da família? Então, o meu sonho sempre foi fazer dermatologia. Eu tenho pensado, ou geriatria, outros tipos de pós-graduação. Então, você tem muito tempo pela frente ainda, você vai fazer muitas, eu tenho certeza. E, ó, você estava falando para mim que as grávidas estão querendo ter... Ó, imagina que você vai fazer, né? Você é obstetrícia. Não, pelo amor de Deus, sou obstetrícia. Olha, porque a gente não sabe, né? Vai que você se apaixona. Mas me conta, a gente também estava conversando antes que você passou alguns probleminhas, né, de saúde. Conta pra gente, doutora. Então, eu tive alguns problemas de saúde, até mesmo antes da faculdade, e isso me deixou um pouco, assim, abalada emocionalmente, né? Porque eu sempre quis dar o meu melhor em todas as áreas da minha vida. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a, né, a ter um problema, e isso me deixou bem entristecida, porque ninguém espera ter uma enfermidade, né? Sim. Ninguém espera ter uma doença. Às vezes a gente está querendo fazer uma medicina para ajudar, mas a gente tem que se ajudar primeiro. É Então, eu verdade. sempre busquei o tratamento, me trato, e eu sei que isso é uma fonte de aprendizado também, não é só uma fonte de problema, porque tudo tem seu aprendizado na vida. Mas aí depois que você ficou sabendo do diagnóstico, com 18 anos, e aí você deu mais vontade ainda de fazer a medicina para ajudar outras pessoas? Sim, com certeza, eu sempre tive essa vontade de ajudar, porque se a gente não ajudar as pessoas, a gente não vai se ajudar, a gente tem que ajudar as pessoas em qualquer área da sua vida, independentemente da sua profissão. Isso te encorajou mais, não é? Sim, isso me encorajou e me encoraja todos os dias. Eu levanto da minha cama todo dia 5 horas da manhã para eu batalhar para chegar no meu local de trabalho. E é uma coisa assim que me deixa muito sensibilizado, porque a gente sair da nossa casa, do nosso conforto, para atender os pacientes é algo que nos motiva todos os dias, porque muitas vezes algumas pessoas não nos dão valor, alguns pacientes. E eu não julgo, porque cada um tem a sua escolha. Mas o que eu acredito é que a gente tem que dar sempre o nosso melhor, sabe? Na nossa profissão, na nossa família, no nosso relacionamento. Se a gente não der o nosso melhor, a gente não vai ser um ser humano melhor. Não, e você falou uma coisa muito importante, que é a gente precisa cuidar da gente primeiro para depois cuidar do próximo. A gente precisa Sim. gostar da gente primeiro para depois passar isso para o próximo. Sim. Né? Porque as pessoas falam, não é egoísmo, gente, é porque se a gente está bem, automaticamente as pessoas passam isso para as pessoas. E você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, você é uma pessoa do bem. A gente vê isso, sabe? De você é uma pessoa alegre, né? Que contagia, que, tipo assim, que a gente gosta de estar perto. Muito obrigada. E isso você passa, com certeza, para os seus pacientes, né? Porque os seus pacientes, eles sentem isso, com certeza, essa vibração, sabe? E você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que, né? Já chegou orando por mim, você é uma pessoa que... Nossa, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Com certeza. Você está entendendo? Então, o paciente, ele sente isso. Sente. Não basta ser só médico e receitar um remédio. Eu acho que o médico, ele tem que, com o paciente, ele tem que ser um amigo, né? Um ser humano, Um ser humano. Então, hoje em dia, o que acontece? Às vezes, eu tenho um plano da Unimed, às vezes eu vou no médico, o médico fica comigo 5 minutos. Eu levo minha filha, às vezes, no pediatra, não a minha pediatra, minha filha que é maravilhosa, mas às vezes no pediatra, assim, de pronto-socorro. Não tem, sabe, aquela troca de paciente com a... E vocês, da saúde da família, do médico da família, vocês têm essa troca. E vocês acabam conhecendo cada paciente, não é assim? Estou falando que meu marido também é da mesma profissão com ela, na mesma área que ela. E assim, cada paciente, nossa, vocês são tudo para eles. A confiança ali é vocês, não é? Então, você sabe quem é a Maria da casa tal, quem, sabe? Então, você conhece cada seu paciente. Então, quando eles vão numa consulta, vocês simplesmente conversam, dão um conselho, não é assim, doutora? Sim, tudo que você falou aí é verdade, sabe? Eu vejo muitos pacientes falando comigo, sabe?
que gostam, não estou falando aqui para me elogiar, porque Não, eu não, sim, eu mas tenho eu sei que certeza. gostam do meu atendimento porque eu sou uma médica humana, porque eu olho para o paciente, porque eu converso, porque eu dou o meu melhor. E muitas vezes o que eles falam de alguns outros médicos, de outras redes, não sei, e eles falam que que o médico simplesmente não olha na cara do paciente. É E isso verdade. eu acho um absurdo, porque para você ser médico, você tem que ter uma vocação, você tem que ter um dom. E a medicina não é apenas exames, não é apenas anamnese, não é apenas cirurgia. A medicina é uma medicina que tem que ser humana, porque o ser humano precisa de atenção, precisa de humanização, não apenas de medicamentos, porque muitas coisas na medicina assim estão robotizadas É e verdade. não existe mais aquela troca entre o médico e o paciente, a relação que a gente chama de médico e paciente. Mas eu sou muito feliz porque eu me descobri na medicina, eu tenho me descoberto na medicina de família, porque a medicina de família traz algo para a gente que as outras áreas não trazem, entendeu? Esse contato, como você falou, do paciente, essa troca maravilhosa. E eu tenho me apaixonado realmente por essa área, porque eu tenho visto resultados, eu tenho visto não apenas só a troca do médico-paciente, né? A Da relação, evolução do seu e, sim, paciente, as né? evoluções, porque a gente acompanha todas as áreas, a gente, como você falou, acompanha crianças, a puericultura, as gestantes no pré-natal, os idosos, as diversas áreas, muitas vezes a gente acompanha a família inteira, e isso é maravilhoso, porque você pode cuidar numa integralidade, numa universalidade, num contexto, num conjunto, que o paciente se torna um paciente com, provido de cuidado, entendeu? Cuidado mesmo do médico. Isso é maravilhoso. E é isso a satisfação, né? E eu lembro, gente, é muito bom estar conversando com ela, porque assim, eu vivencio muito o meu marido e sei a paixão que os pacientes têm, o carinho por ele, sabe? Ai, manda um Sim, presentinho, é não assim é mesmo. assim? Ai, doutor Cleito para lá, doutor Cleito para cá. Então, assim, isso é gratificante para vocês como é. Muito Eu dizia, gratificante. doutora Sandra, né? Quando você chega, todo Sim, mundo sim, daquele, né? E essa troca de médico e paciente que faz toda a diferença. com certeza. Hoje em dia, às vezes, você tem um paciente, um médico que você escolhe, que às vezes você não sabe nem o telefone do seu médico. Então, assim, aconteceu alguma coisa, tem que passar para a secretária ver se pode passar para o médico. Vocês não, eu tenho certeza que todo lá o paciente tem o telefone de vocês. Não necessariamente telefone, mas a gente está O sempre lá. contato, porque vocês já estão A gente ali, tem o né? contato ali. Quando ele precisa de uma consulta de urgência, a gente está ali. Quando ele precisa de um apoio das outras áreas, né? Porque na medicina a gente depende muito das outras áreas, a área Sim, multiprofissional, né? Os enfermagens, a os técnicos, enfermagem, todos, porque psicólogo. a medicina não trabalha sem sem as Sem. outras áreas, né? Isso aí. E é muito bom poder dar esse apoio para o paciente que ele precisa nessas horas, né? De dificuldade mesmo, né? Da doença. E aí você falou que... E você gravou um testemunho, né? Sim. Fala um pouquinho desse testemunho pra gente, assim, resume ele aqui pra gente. Então, meu testemunho, existem várias partes do meu testemunho, na verdade. A parte que eu mais gosto do meu testemunho é da minha fé, que eu sempre tive muita fé em Deus. Na minha família, eu sempre pude orar pelas pessoas, eu pude falar de Deus, mas eu me descobri na fé mesmo quando eu me batizei nas águas na igreja evangélica, e foi quando eu tinha um vazio existencial, né? Que eu descobri em Deus, e Deus pôde ser minha força que me impulsiona todos os dias. Quando eu acordo, eu já acordo louvando, porque eu sei que Deus está comigo, que Deus vai me dar o livramento, que Deus vai me dar a paz. E essa paz que excede todo entendimento não tem preço. Não existe nada que possa comparar a paz que Deus nos dá. E hoje eu posso ver que tudo que eu enfrentei foi porque Deus esteve ao meu lado, porque Deus esteve do lado da minha fé, né? E eu posso ver que muitas vezes eu olho para trás e eu me vejo como lá na Bíblia diz, né? A mulher do fluxo de sangue, que ela tocou em Jesus e foi curada. E ela foi curada da enfermidade. E eu sinto que Deus, assim, todas as vezes que eu me ajoelho no meu quarto, no meu esconderijo, né? Que a gente fala esconderijo Sim. do Altíssimo, eu sinto Deus falando comigo, e isso é maravilhoso, a gente poder falar com Deus e Deus nos responder e honrar a nossa fé. E você fez essa escolha, você foi batizada. Tem quanto tempo que você está na igreja evangélica? 10 anos. 10 anos.
Então, 21 anos você tomou essa decisão. Foi a melhor escolha que você fez, com certeza. Com né? certeza. Porque eu acho que a gente tem Deus com a gente é uma Sim, pessoa mais leve, uma com pessoa certeza. mais direcionada. Você faz aquilo já pensando, eu vou fazer, porque você já tem a direção. Não é isso? Verdade. E agora, aí você grava. E eu vejo que você, no seu Instagram você interage muito Sim. com os seus seguidores, com os seus pacientes, que com Sim, certeza te verdade. seguem, né? E qual é essa vontade assim, de estar passando para eles? Então, eu comecei a postar mais, não porque pelo fato de exibição mesmo. Não, claro, de Mas, troca, assim, de mostrar o seu o meu, testemunho. meu motivo é mostrar a minha fé, a minha força de vontade, de estar lá fazendo atividade física, porque eu sei que muitas vezes já me mandaram mensagem falando, eu só fui para academia porque eu vi você malhando e eu senti vontade de malhar, porque é difícil, assim, às vezes, para a pessoa não ter uma motivação. E quando você abre o Instagram ali, que é público, e você vê uma pessoa interagindo, falando Com de fé, você, que você fez a diferença na vida dela. isso é muito, muito legal. E aí, as pessoas, e por você ser médica, as pessoas seguem muito o seu exemplo, né? Verdade. Então, assim, se você está mostrando coisas ali boas, coisas saudáveis, né? Ou espirituais, as pessoas seguem você. E se você tem esses seguidores, se você tem essas pessoas que te acompanham, é porque você inspira essas pessoas em algum momento. Né? Então, isso também é gratificante, né, doutora? Sim, inspirar é algo que me move, porque a inspiração é algo que você não escolhe. Você faz aquilo e você inspira o outro, você inspira a pessoa a ser uma pessoa melhor, a pessoa a se alimentar melhor, a pessoa a fazer uma atividade física, a pessoa procurar ajuda médica. Mas a gente não escolhe inspirar, a gente inspira e essa inspiração vai para a pessoa e a pessoa sente aquilo, né? Aquela energia positiva, e isso é maravilhoso. E uma outra coisa que eu sinto que eu inspiro, né, as pessoas foi o fato de eu ter emagrecido 20 quilos. Uau, parabéns! Sim, obrigada. Já tem quanto tempo? Em 3 anos eu emagreci 20 quilos. E com força de vontade, Força né? de vontade, dieta, alimentação, algumas medicações. Mas isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque hoje eu me sinto uma pessoa, uma mulher muito mais realizada, uma mulher muito mais bonita. E mais... Linda, e tem umas fotos maravilhosas que a Dani fez. Beijos, Dani, de Luca. E assim, e você sabe que eu olhei para você, assim, te conheci. Você passa pra gente, além dessa mulher de força que você é, dessa mulher que inspira, a sua alegria. Sim. Se você é uma pessoa bondosa, isso passa pra gente no primeiro momento. Sabe? Quando você fala assim, eu posso orar pela sua vida, sabe? Então, assim, e continue falando, porque isso é muito bom. E eu recebo, e todo mundo vai Amém. receber. Porque vê que é do bem, sabe? Com certeza. Entendeu? Porque a Então. gente, sempre eu falo assim, uma pessoa que chega para você, e você falou, você viu o que eu passei, né? Você como médico, você me Sim, eu acompanhou. acompanhei. E não foi fácil, eu tomei uma decisão também muito difícil. É uma pessoa que, no evento eu continuo, porque é do meu trabalho, eu faço cobertura e tudo, mas hoje eu sou uma outra pessoa. Eu Tem acredito. 3 meses que eu fiz a cirurgia, tem 3 meses que eu tomei uma decisão diferente. Mudei minha alimentação, parei totalmente, porque o álcool só traz pra gente coisas ruins na nossa vida. Isso eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário. Eu acho que eu tenho orgulho de ter falado bem assim, isso não entra mais na minha vida, sabe? Sim. E a importância a gente pegar e falar assim, como eu mudei. Tanto essa mudança que você teve, eu também tive. Só que você já... Eu era mais intensa, porque a minha profissão era muito meio de balada, meio de eventos, de tudo. Então, era difícil, não tá? Tomar uma taxa de espumante. Mas eu falei, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Glória a Deus. Porque o que acontece é que agora eu quero focar mais na minha família, mais no meu momento. Né? A gente tem tantas coisas boas, igual a que você falou, academia. Sim. Né? Eu tiro uma coisa e passo para outra, porque agora eu quero malhar todo dia. No dia que eu malho, eu fico nervosa. Porque Isso. falta. É endorfina, né? Porque a gente tem que colocar assim, malhar é igual você ir trabalhar. Você tem que, todo dia, você tem que ter um compromisso. Claro que tem dias que você não pode fazer um Sim, procedimento,
né? Sim. Mas então você tá linda, você falou, eu tava loira, agora eu tô ruiva, né? Então você tá aí mudando, sua autoestima tá lá em cima, você tá numa fase profissional muito boa, Sim, né? Então, assim, por quê? Você escolheu o caminho certo. verdade. E eu queria, doutora, que você. Muita gente está assistindo a gente, com certeza, que você falasse para as pessoas, né, que estão nesse caminho, que estão sofrendo algum tipo ou de preconceito, ou descobriu alguma, né, alguma doença, ou seja, diabetes, não sei, alguma que às vezes desmotiva. E você descobriu, né, e mesmo assim te deu mais força para exercer a medicina. Com certeza. Então, com certeza, tem muita gente vendo a gente. Então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e falasse para as pessoas que estão assistindo a gente, né, para não desistir e seguir o caminho certo. Como você seguiu, que esse exemplo de superação, dessa mulher que você se tornou, dessa médica maravilhosa. Vai lá. Então, o meu conselho para você que está me assistindo é que você nunca desista dos seus sonhos, porque quando você sonha, você dá asas aos seus sonhos, você vive uma nova história. Eu vivi uma nova história, eu escolhi viver, porque eu poderia ficar numa cama, eu poderia ficar em depressão, eu poderia ter tantas doenças. Eu escolhi melhorar a minha qualidade de vida, melhorar o meu lazer, melhorar a minha autoestima, melhorar a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E independente da sua religião, independente da sua área profissional, independente do seu credo, você tem que escolher viver a sua fé, a sua força de vontade. Porque sem força de vontade a gente não agrada a Deus. Porque é impossível a gente ter a gente pode ter muitas coisas, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter fama, a gente pode ter carro, pode ter tantas coisas, mas se a gente não tiver saúde e fé, a gente não vai para frente. Então, meu conselho para você que está me assistindo é, você que está aí com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não sei o seu tipo de doença, não sei o seu credo, não sei a sua religião, mas se você também é ou diabetes, hipertensão, algo que está te paralisando, não deixa isso para te paralisar. Vai ao seu médico, vai à sua comunidade religiosa, faça aquilo que te faz bem, faça aquilo que te faz crescer, porque a gente tem que crescer em Deus, crescer na mente, crescer nas escolhas. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida, como a Carol falou, não foi fazer medicina, não foi trabalhar, não foi nenhuma dessas escolhas. Foi servir a Deus com as minhas falhas, com meus pecados, que eu sempre falo nas redes sociais. Eu não sou perfeita, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Podem me julgar, podem falar, mas eu não ligo. Outra coisa, você não deve ligar para a opinião alheia. Porque se você liga para a opinião alheia, você não vai a lugar nenhum, você não se levanta da cama. E eu nunca liguei para a opinião de ninguém. Muitas vezes me julgaram, me trataram de uma forma brusca, e eu não liguei, eu não tenho vergonha de quem eu sou, eu tenho muito orgulho e eu estou aqui para contar a minha história e eu agradeço muito. Não, e que história, né, doutora? Porque, olha só, você falou que desde 8 anos você queria ser médica. Sim, Você foi médica. Muito nova, você descobriu uma comorbidade. Isso não te abalou. Você sim, escolheu o lado certo da história. sim, Depois, como uma médica, e agora você fazendo pós naquilo que você ama, que você adora. Ainda pensa em fazer dermatologia, porque ela é novíssima. Ainda tem ainda o futuro pela frente, né? Então, assim, tá na profissão que você escolheu viver da melhor forma, escolheu estar no lado certo espiritualmente. E agora é só viver, sucesso. só cola que é sucesso, né? Cola que é sucesso. E como é que a gente tá aí, produção de tempo? Falta 7 minutos. Então, 7 minutos dá para você contar. Tem alguma coisa que você queira contar pra gente, assim, aqui? Ó, só um pouquinho a gente está assistindo agora, deve ser no mínimo 1000. Ah, tá. Fala aí. Eu quero falar sobre Deus, assim, porque Deus é tudo na minha vida, entendeu? Eu não sou nada sem Deus. Sim. Como você falei, eu orei que pedi pra orar por você, eu não sou assim com você. Não é porque você, assim, pode chamar de você? Claro, Você por favor. não é Senhora porque não, pode você é ser uma você. apresentadora, não sei, eu oro por qualquer pessoa que me Sim, pediu ou sim. que eu senti no meu coração. Que sentiu o seu coração. Você falou, eu Sim. senti no meu coração orar por você. Posso? Eu falei, eu recebo, Sim, claro, na hora. muitas vezes eu tô ali enchendo o meu carro, né, de gasolina, frentista, eu falo assim: "Ó,
Deus quer te dar uma bênção. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Porque eu vejo a pessoa abatida, sabe? Isso corta meu coração. Então, qualquer lugar que eu vou, assim, que eu tô em algum lugar e eu sinto de falar de Deus, eu falo. Porque sem falar, se a gente não falar de Deus, na Bíblia fala, né, que a gente tem que jogar a rede e pescar as almas. Porque como que vamos pescar se a gente não joga a rede, entendeu? Então, meu maior sonho mesmo na minha vida espiritual eu já concretizo todos os dias, é falar de Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que falar de Deus você tem que estar acima de um púlpito, tem que estar, se fala sendo um pastor, um padre, alguma coisa, uma missionária. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que servir a Deus aonde a gente tá, fazendo bem, sem olhar a quem, falando, não precisa orar, não precisa, mas se você apenas dá uma cesta básica que uma pessoa está precisando, ajudar uma pessoa, ser uma pessoa boa, eu acho que isso faz toda a diferença, porque se a gente não for uma pessoa boa, as pessoas tem tantas pessoas assim que escolhem, né, um caminho mau, mas existem ainda, eu creio em Deus, que existem pessoas que escolhem o caminho do bem. E eu torço para as pessoas que estão no caminho mau, para que conheça o Jesus que eu conheci na minha vida, o Jesus maravilhoso, o Jesus que cura, que liberta, que salva. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver esse testemunho, que vai sentir Deus no meu testemunho, não por causa da Sandra, mas porque Ele está na minha vida e porque Ele é o único que cura, salva e liberta. É, e você falou, você tinha escolhas para fazer. Você ficava em cima de uma cama, né, se lamentando, chorando, você ia atrás. Sim. E você foi atrás do seu propósito. Sim, e inclusive, eu era uma pessoa, assim, um pouco vazia antes de conhecer Jesus, sabe. Eu ia uma pessoa, assim, uma pessoa, assim, muito, assim, consumista demais, comprava muito, queria só ir em festas, queria, assim, só viver a vida assim. Eu era uma pessoa um pouco vazia, não tô falando que as pessoas são vazias, eu me sentia Não, vazia. sim, às vezes a gente coloca coisas como prioridade que Sim, no lugar errado. e quando eu tive essa conversão, que eu considero que foi a melhor coisa da minha vida, eu pude entender que a melhor escolha que a gente faz é conhecer a Deus e de servir a Deus, a Jesus. E hoje eu sou uma pessoa abençoada por viver tudo isso que eu tô vivendo. Tá vendo? E hoje você olha assim, lá para aquela Sandra, lá dos 18 anos até hoje, o que que mudou na sua vida? De 18 anos. Então, como eu falei, né, 18 anos são mais ou menos, são quase, né, 30 até 31, né, são mais de 12 anos, né. E quando eu olho pra Sandra, eu me enxergo como a mulher do fluxo de sangue, sabe? Aquela mulher que esteve há 12 anos enferma. E eu olho pra mim e eu falo: "Eu superei, eu superei". Porque o que a medicina dizia que era uma forma de eu ficar na cama, eu digo pra mim que não é uma forma de ficar na cama, é uma forma de vencer. É uma forma de viver meus sonhos, de fazer meus projetos. E todas as vezes que eu leio essa palavra, Deus fala comigo. Nenhuma vez que eu li, Deus não falou comigo, porque Deus fala através da palavra. E uma outra experiência que eu tive, logo que eu me converti, eu ajoelhada no meu quarto, abri a palavra, e eu creio que Deus fala através da Bíblia. Eu ajoelhada no meu quarto, eu estava sem norte, sem direção, eu abri a palavra, e Deus falou uma palavra maravilhosa em Ezequiel comigo. E eu senti Deus falando comigo, sabe. E todas as vezes que eu tenho um evento, que eu, por exemplo, meu aniversário, ou eu vou em algum lugar, um hospital, eu já orei por pessoas no hospital, né, meus parentes, quando eu vou visitar enfermos, eu oro. Quando eles precisam de oração, ou então quando eu vou no meu aniversário, eu falo da palavra de Deus. Toda vez que eu vejo uma multidão, alguma pessoa ou alguma pessoa, eu sinto a vontade de falar de Deus, porque eu sei que Jesus é tudo na minha vida e Jesus mudou minha existência. Sandra, doutora Sandra, é tão nova que a sua história realmente é muito emocionante e inspiradora para as mulheres que estão assistindo a gente, não só para as mulheres, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, você Muito ter aceitado o meu obrigada. convite, Sim. porque assim, já estou convidando ela, ó, já tem tempo, mas eu já trouxe ela aqui, Uhum. né, e Deus também tocou no coração, eu acho que nada acontece por acaso, porque tinha que Sim, ser hoje, não sim, tinha que ser há 3 meses, há 4 meses atrás, tinha que ser hoje.
Sim, eu E creio. tudo tem um propósito na Com vida, né? Como certeza. fala, não deixa. Como é que é? A árvore não cai uma folha se Deus não permitir. Isso. E assim, então foi muito bom ver essa história inspiradora de vida. Gente, cola que é sucesso. Obrigada pela audiência. E a gente vai finalizar brindando esse Com podcast, certeza. brindando a vida, né? A Amém. mudança e a Deus, Adeus. primeiramente. Cola que é sucesso. Gente, ó, e novidade para vocês. Tem também, tem podcast aí com o doutor Cláudio Filho, pediatra, amigo, pediatra médico, falando um livro que ele fez para as crianças, maravilhoso. E vai ter também um podcast com as formandas. Isso aí, gente. As 3 formandas, a Rafaela, a Raíssa e Beatriz. Então, ó, fica coladinho com a gente, porque, ó, a semana promete. Cola que é Fala sucesso? que é sucesso. Yeah, yeah. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Apresentação: Carol Camuro Gil.